dá pra mentir, cara, mas o idioma não. Então quando você coloca lá que você fala fluentemente italiano, eu arrumo alguém pra falar italiano com você. E se não for do mesmo nível fluente que você falou, cara, se já começou mentindo no início... Perdeu credibilidade. Vai mentir no meio, no final. Eu já cheguei muitas vezes em reunião de vendas, eu olho o CRM, cara, eu abro o CRM, tá lá, não tá? Eu já cheguei muitas vezes, cara, você não atualizou o CRM, você sai aqui da reunião, fica lá fora, daqui uma hora você volta para falar com o CRM atualizado. A reunião tem que ser em cima do CRM com totalmente atualizado. Assim que acabar a nossa reunião, você pega o táxi, vai lá para Alphaville, liga pro cara, fala que você tava por acaso passando aqui, sobe para tomar um café, sem compromisso e traga o contrato assinado. Eu acho que para vendas, cara, é o que eu falei aqui no meio da entrevista. O não é temporário, o sim é definitivo. Esse slogan para vendas, ele, se você acreditar nisso, você traz qualquer venda. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Dali para não tomar-lhe, um episódio para você dar porrada, feito para quem dá porrada para não tomar porrada. Hoje estamos com uma figura aqui ilustre, especial, um cara que eu conheci e me ajudou muito na minha carreira corporativa, um cara que manja muito de vinho, então já estamos aqui tomando vinho. João Teixeira, obrigado por estar participando aqui com a gente hoje, por ter aceitado o nosso convite aí nessa agenda corrida. Seja muito bem-vindo. Pô, obrigado, Lincoln. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo aqui. Vai ser bem, tenho certeza que vai ser bem legal aí o bate-papo. Cara, a gente gosta de começar o podcast sempre com uma pergunta-chave, que é: quem é o João atualmente, qual cadeira o João ocupa hoje e as tarefas do dia a dia do João? Pô, legal. Eu tomei a decisão, Lincoln, em dezembro agora de 2024, eu tomei a decisão de parar um pouco, de atuar nesse universo, nesse mundo corporativo e focar só exclusivamente no vinho. Então, o meu dia a dia, né, ele passa por estudar bastante, eu busco algumas certificações globais, eu estou estudando aí o nível do diploma do W7, WSET, é uma certificação global pela Inglaterra, e é mega difícil, né? São só esse quarto nível que eu tô, as provas são todas em inglês, são 6 provas, é uma jornada, e eu estou me dedicando a isso, e então o meu ano passa, e o vinho é engraçado, cara, porque o vinho ele passa por você estudar, beber e viajar, né? Tem que ter as 3 coisas aí. Eu estou mais focado nisso, né? Eu saí um pouco daquela minha carreira de vendas, da qual eu atuei por muitos anos, né? Massa, massa. E é isso, cara. Eu nem apresentei aqui as empresas que você passou, já joguei direto para você falar um pouquinho do vinho. Mas o que foi a coisa que para você mais aprendeu e guardou no mercado executivo? E aí, só trazendo aqui, pessoal, o João já foi VP da Vetex, já trabalhou na IBM, tô vendo aqui também Santander. Então, cara, as maiores empresas que atuam no Brasil, tu já passou. O que tu levou disso para hoje cultivar até um hobby aí como estilo de vida? É assim, ó, eu comecei na área técnica na IBM, né? E a IBM para mim foi a grande escola. TI. Na área técnica de tecnologia da informação, TI, né? Eu fiz FATEC, tecnologia, numa época que tinha carência no mercado de profissionais de tecnologia, e a IBM ainda estava passando por uma reserva de mercado lá atrás, né? E aí, na primeira turma, quando teve a abertura do mercado, que a IBM pôde contratar profissionais, eu fui da primeira turma de profissionais contratados pela IBM, totalmente na área técnica. E foi uma escola, eu fiquei lá há bastante tempo. E eu acho que a IBM não só me ensinou a ser o profissional que eu fui e atuei até hoje, né? É uma escola fantástica onde, cara, respeito pelo indivíduo, cliente em primeiro lugar, acho que esses são 2 dogmas da IBM que você leva para a vida, né? E sempre foi bastante sério e bem trabalhado lá. E a minha esposa, né? Foi lá que eu conheci também. Então, assim, eu devo muito à IBM por conta disso, né? Minha esposa e o profissional que eu me tornei. Não foi lá que eu ganhei dinheiro, mas foi lá que eu aprendi a ser um profissional. Coisas importantes para ao longo da trajetória. Ao longo da trajetória, né? Acho que esse foi um grande aprendizado lá na IBM, né? Depois que eu decidi ir para a área de vendas, né?
eu acho que aí tem um aprendizado também eterno em cada empresa, porque cada venda é um processo, né? Você está falando com pessoas, interagindo com pessoas, onde não necessariamente essas pessoas estão dispostas a comprar, querem comprar algo, e você tem que, de alguma forma, buscar a assinatura do contrato, né? Então, eu acho que aprendizados não faltaram ao longo desses anos aí de vendas. E por que essa virada, cara, de sair da área técnica e ir para uma área comercial? Isso foi bem interessante. Quando eu casei, no final de semana, a gente não tinha filhos e tal, a gente ia ajudar meu sogro e minha sogra, eles tinham uma loja atacadista no Brás. Uhum. E a gente ia lá ajudar eles, né? E era loja, cara, de enxoval. E eu, sei lá, moleque, 18, 20, 22 anos, né? Cara, qual era a diferença de um lençol para uma coberta, um cobertor, uma fronha? Pra mim era tudo igual. Eu dormia onde tinha que dormir, né? Quando você é jovem. Não tem muita... Arrumar a cama e... Algodão egípcio. Algodão egípcio. não tem isso, né? E eu tinha que... E eu não conhecia nada disso, né? Também, porque eu era de tecnologia. Eu tinha que ir lá vender esse produto, né? Então eu tinha que falar de um produto que eu não conhecia, que eu não tinha a mínima ideia do que estava fazendo lá. E eu percebi, cara, naquele momento, que o meu sogro, né, ele já tinha uma certa idade e ele, ao longo do tempo, quanto mais o tempo passava, melhor ele ficava em termos de venda, entendeu? Caraca. Ele não ficava profissional. como profissional, ele não ficava obsoleto ao longo do tempo. Então, essa foi a melhor lição que eu tive desse momento de ajudar aí a família nesse negócio, porque eu percebi, cara, eu era muito bom tecnicamente lá no que eu fazia. Sim. Mas isso era para sempre? Certamente não. Porque a tecnologia muda muito rápido, né? O cara que está acabando de sair da faculdade, ele aprendeu aquela nova tecnologia. Sim. Eu estou vinculado àquela tecnologia anterior. Então eu vou ficar obsoleto em algum momento, né? E em vendas eu vi que o meu sogro não acontecia isso, né? Então eu falei, cara, preciso mudar, né? E aí eu naquele momento eu entendia que eu não tinha nada a ver com gestão, né, gerenciamento de pessoas. Então, vou para vendas. E se der errado? Acho que é que nem andar de bicicleta. Se der errado, você volta, entendeu? Eu falei para mim, eu vou me dar 1 ano, porque eu sei que vai doer no primeiro mês, no segundo, no terceiro. Então, depois de 1 ano, eu avalio e vejo se deu certo ou deu errado. Vamos falar, você fez a transição consciente. Foi uma transição consciente, cara, do tipo, eu preciso migrar para vendas para não me tornar a médio ou longo prazo obsoleto na área técnica, e porque não serei para sempre nessa área técnica. Eu acho que eu teria uma vida mais longa na área de vendas, e eu sei que vai doer muito, e eu tenho que me dar um tempo. Por que vai doer muito? Porque quando a gente está na área técnica, eu tenho um passado de glória. Você tem um passado de glória. Tudo que você fez acumula no seu currículo como conquistas. Tá no ar. Tipo, você fez um site, um exemplo, né? Tá no ar. Tá no ar. É um passado de glória seu. Em vendas, não existe passado. Passou um mês, você tá devedor. O que você vai trazer esse mês aqui? Você tem uma cota para fazer, entendeu? Então essa foi a principal dor da mudança, que esquece o passado de glória, porque todo mês você tem que buscar a cota, né? Sim. E aí, quando você fez essa transição, ô João, acredito que tu tinha essa experiência de venda do varejo ali do seu sogro e tal, esse tato com o cliente. Quando você vai para uma empresa que é maior em vendas, como que você aprendeu? Como que foi as primeiras prospecções, essa primeira desenvoltura nessa nova área para ti? Eu comecei... Quando eu mudei para vendas, eu busquei atuar com produtos da área de tecnologia. Porque a minha experiência lá no Brás, com uma loja atacadista de enxoval, foi desastrosa, porque não tinha nada a ver com o meu contexto, entendeu? Era um produto que não me atraía, não me chamava atenção, então nesse começo é muito difícil, né? Você vender algo que você não entende ou não acredita, né? Total. Como eu estava na área de tecnologia, começar atuando em vendas em empresas de tecnologia foi uma transição mais fácil, né? E aí você já foi direto para a empresa de tecnologia. Como que foi sua abertura de mercado? Porque na época não existia tráfego pago. Não tinha nada disso. Era muito diferente, né? Cara, você tinha que de alguma forma descobrir o telefone e não havia... O LinkedIn estava começando, né? Não tinha... Eu passei pelo pager, né? Então, assim... O pager era o que a gente usava de comunicação aí entre as pessoas da empresa, né?
Então, era bater na porta. Só que era muito mais fácil o acesso, né, cara? Eu lembro que eu ia para o Rio de Janeiro, na Embratel, eu entrava no prédio de boa, subia, falava com a pessoa, depois ia para o outro andar, falar com outra pessoa, até que em algum momento você tinha que ser anunciado lá embaixo na portaria e a pessoa vinha para te buscar. E se você quisesse falar com outra pessoa, essa pessoa inicial te acompanhava até a próxima pessoa, não deixava você mais solto, mais né? livre. Então as questões de segurança, né, desse nosso mundo moderno foi mudando também, né? Você tinha uma liberdade maior de transitar dentro da empresa. Eu lembro na IBM, cara, quando eu estava na área técnica, que o cara que engraxava os nossos sapatos, ele entrava no prédio, engraxava o sapato da galera e de boa, né? Outro mundo, Outro cara. mundo, mudou tudo, né? O que para você não mudou dessa época para hoje? Cara, quando o assunto é venda. Eu acho que é o contato físico. O face-to-face, tá de cara com a pessoa, muda o jogo, entendeu? É outro papo. Por mais que a gente tenha um monte de tecnologia hoje a nosso favor, seja inteligência artificial, Instagram, Facebook e tudo mais, né? LinkedIn, são tudo ferramentas que te ajudam, cara, mas criar esse raporte com a pessoa quando você está frente a frente com ela, isso não tem preço, entendeu? Nossa. É o que sustenta, é o que mantém, é o que o cara te lembra, né? Nossa. Do que você ficar mandando e-mail ou ficar ligando, né? A conexão em si, A conexão em si, é isso. É legal trazer esse ponto, cara, que eu vi uma palestra do Jeb Blunt, eu gosto sempre de citar, e ele fala assim que a IA, todo mundo acha que vai substituir o humano para fazer o trabalho de pré-venda, de venda ali, e que nos Estados Unidos isso, teoricamente, eles tentaram fazer isso acontecer, só que, na verdade, tá todo mundo recusando, porque os e-mails são muito parecidos, as ligações são muito parecidas, e o que mais está valendo é esse olho no olho. A pergunta é como construir esse olho no mundo atual? Na sua visão, né, claro. Então, Lincoln, é engraçado isso, porque quando eu entrei na faculdade, já se dizia que o COBOL ia acabar. O COBOL está aí até hoje. Já dizia que o Telex ia acabar. A Embratel ainda tem serviço de Telex, entendeu? Obviamente, reduziu. Sim. Tem pouco, minimizou. Mas continua estando aí. Então, assim, toda vez que surge uma tecnologia moderna, atual, o marketing vem junto trazendo que a anterior vai acabar, porque eu preciso vender essa atual. Nossa, muito boa essa visão. Mas, na verdade, cara, as coisas vão se acomodando, porque tem espaço para tudo. O mundo não é só de uma cor, né? O mundo não é só verde ou amarelo ou vermelho, né? Você tem múltiplas cores, e assim é a tecnologia, né? Então, assim, eu acho que a gente sempre em vendas tem que fazer algo diferente, né? Não é só em vendas, né? Você como empreendedor, faça algo diferente ou faça a mesma coisa de forma diferente, né? A gente estava aqui em off no podcast, sim, né? E eu te perguntei, por que eu trouxe esse vinho? Porque todo mundo que veio no seu podcast até hoje, tenho certeza que ninguém trouxe um vinho, entendeu? Então, assim, e olha que se trazer a partir de agora tem que ser bom igual o seu. Tem que ser bom, Então, assim, fazer algo diferente faz parte do seu dia a dia de vendas, né? Então, eu lembro, cara, uma vez na Embraer, a gente agendou uma reunião, eu estava sozinho indo para lá, reunião em São José dos Campos, e, né, que fica 1h30 de São Paulo, né? Você pega o carro, vai até lá e tal. E aí, quando eu cheguei na portaria, que eu me anunciei, a pessoa com quem eu tinha agendado a reunião falou, olha, eu não consegui te localizar e eu não vou conseguir participar da reunião. Eu fiquei muito chateado, cara, porque assim, tinha o telefone da empresa, tinha o pager, entendeu? Tinha o e-mail, assim, se quisesse teria localizado. Então, era possível. Era possível localizar, sim, entendeu? Até porque, em cima da hora, pode ser que algumas mídias eu não iria ver. Mas um dia antes você também pode avisar que não vai poder, porque é um deslocamento que tem um custo e tempo, né? Então eu fiquei muito incomodado, eu queria entrar lá, chutar a porta, eu fiquei muito chateado. E aí eu voltei para São Paulo e fui acalmando. O que eu vou fazer? Cara, eu resolvi fazer algo que há muito não se fazia, né? Que vou mandar uma carta para o CIO, pleiteando a minha reunião, né? E porque ninguém mais mandava carta, você entrava em contato por e-mail, por pager, por ligação, entendeu? E essas coisas também não funcionavam, porque eu sempre brinquei que assim, o principal firewall, né, de um C-level é a secretária, né? Tudo breca barra lá. E a gente não conseguia muitas vezes ultrapassar essa barreira, esse firewall, né?
E eu resolvi escrever uma carta. Firewall é boa. E eu resolvi escrever uma carta. Cara, daí há 2 semanas tava sentado com o CIO da Embraer, conversando com ele, porque eu fiz algo diferente. Eu mandei uma carta. Não foi um e-mail ou tentar uma ligação telefônica, né? Então, assim, não precisamos estar sempre usando a tecnologia atual. Podemos usar uma anterior ou atual, depende do contexto, eu acho, né? Qual é o caminho ideal agora para eu fazer algo diferente ou a mesma coisa de forma diferente, né? Massa, cara. Falando de Instagram, né? Hoje em dia, você tem a conexão lá no LinkedIn. Sim. Só que, cara, legal, o LinkedIn, geralmente a pessoa está com um e-mail que é o pessoal e geralmente não tem telefone. Sim. Né? E muitos profissionais C-level, eles não necessariamente estão no LinkedIn, né? Tem muita gente que não está lá. Agora, no Instagram, é muito comum essa galera estar, entendeu? E aí... Como uma pessoa física, como né? Pessoa física, e não jurídica. como pessoa jurídica, como empresário, né? E aí, às vezes, é mais fácil eu me conectar na pessoa pelo Instagram do que pelo LinkedIn. Então, eu estou usando uma rede social que é B2C, que é só de pessoa para pessoa, mas com um propósito de vendas, né? Sim. Quantos, eventualmente, estão olhando dessa forma o Instagram? Ela também pode ser usada de forma profissional, entendeu? Legal. Então, é isso, as tecnologias estão aí para serem exploradas de alguma forma, né? Legal. E aí, quando você fala dessa venda B2B, né, que tem muito essa secretária, cara, tu deu exemplo agora da carta. Quais outras maneiras de você se conectar com o C-Level nos dias atuais? Além do Instagram, da carta, tem alguma coisa que você usou na sua carreira de VTEX, de IBM, assim, de evento? Essa parte mais pessoal, como que você organizava para fazer isso? Então, aliás, o vinho, Lincoln, o vinho começou assim, cara. Em 2002, 2003, eu fiz uma MBA, né, na SPM, Marketing com ênfase em vendas. E a professora de RH na época, legal, ela fez ela tinha lá uma matéria, né, onde ela perguntava, você tem as suas competências técnicas, que é o seu idioma, a sua faculdade e tal, né? Mas você tem competências estratégicas e tem competências pessoais. O que são essas competências pessoais? É aquilo que está no entorno do cinto de utilidades, que você, em algum momento, não está diretamente relacionado àquela empresa, àquela venda, mas que vai te ajudar. Saber jogar golfe, entender alguma coisa de vinho para, numa mesa de restaurante, falar algo com propriedade. Ou pelo menos, igual você me ensinou aqui, pegar a taça direita. Da forma correta. Então, assim, o golfe, o tênis... né? E assim vai. Então, assim, o que você pode colocar que vai te cercando, né? Às vezes, só de você ser um cara que é apaixonado por história, ler livros de história e poder agregar algo relacionado ao sobrenome da pessoa, você já ganha ela. Então, assim, ao longo da vida, várias coisas, iniciativas diferentes. Eu lembro 2 coisas interessantes, cara. Quando eu fiz uma venda para a Petrobras, né, eu fiz a venda, contrato assinado, faturamento, entregando o produto. Não, peraí, é uma venda para a Petrobras. Pô, depois você explora mais esse negócio podemos explorar. Mas depois que eu fiz a venda para a Petrobras, que eu achei, agora tá fácil? Não, ficou muito difícil. Por quê? Porque quando você, não sei como é atualmente, mas naquele momento era assim, quando você faz uma venda de um produto de tecnologia, eles associam um profissional da área técnica para ser o pai daquele produto, né? Cuidar o dono do projeto. O dono do projeto, atualização da ferramenta, manutenção, novas implantações e assim por diante. E, cara, não dava liga com esse profissional, porque ele era muito técnico e eu já estava muito para a área de... Nem tanto na área de vendas, mas eu era visto como um vendedor. E rola um pouco de atrito entre um profissional técnico e o cara de vendas, porque são discursos diferentes, né? Tem sempre aquele rótulo, o cara está tentando me empurrar algo. Sim. Quando não necessariamente é isso, né? Eu quero vender algo para você que seja bom para você, que você vá poder aproveitar aquilo e ter retorno sobre aquilo. E não dava liga. Aí um dia eu cheguei na Petrobras e eu tava vendo lá o mural de anúncios e tava rolando um campeonato de gamão. E nesse campeonato de gamão tava o nome do cara lá. Cara, eu voltei para casa, entrei na internet, como aprender gamão sozinho lá, né? Que massa, comecei a jogar com simulador, aprendi gamão, adorei gamão. Quando eu voltei lá, que eu falei do gamão e tal, puxei o assunto do gamão, cara, a gente virou... conectou. Eu me conectei no cara, viramos amigos para sempre, a vida ficou muito mais fácil, entendeu?
eu lembro uma vez também que eu queria muito vender para a Prodesp. Acho que era a Prodesp, se eu não me engano. E na época era o Alckmin, o governador, e a Lu Alckmin tinha um programa... Eu não tenho aqui partido nenhum, sim, tá? Sim, eu estou contando um fato de vendas. A Lu Alckmin tinha um projeto legal, não lembro o nome do projeto, mas era ligado à farinha. Era doação de farinha para pessoas de baixa renda, pessoas carentes, para aprender a fazer pão, para conseguir uma colocação, né? Para ela poder conseguir trabalhar numa padaria. Era muito legal esse programa que ela tinha. E, cara, eu engajei a empresa inteira para doar farinha para o projeto dela, para a gente poder estar tipo lá. Maluco, sem o contrato assinado, sem nada, não só plantação. Nada. É plantação, vamos doar farinha, tem que ser um volume bacana para eu conseguir aparecer lá no programa dela, lá em algum momento, para falar com eles, né? Então, assim, são situações, né? Que você vai... Estratégias que você, por ser um vendedor inquieto, foi testando e conseguindo ao longo da jornada. Você só não pode uma coisa, cara, que eu sou totalmente contra. Bola. Não pode rolar isso. Entendeu? É isso. Você tem que dormir em paz à noite, de não estar envolvido com esse tipo de coisa. Eu aprendi que é não tomar risco mais. Depois dos 30 já era. Exato. Não, bola de dar dinheiro, né? Tá. Não é nem o futebol. Não é nem o futebol. Achei que já era o futebol por causa do joelho. Não entrei nesse. Não, mas justo, tem uma questão ética muito forte, entendeu? Nada de corrupção. Não, e aí é isso, assim, vamos falar, cara, é arrumar maneiras que sejam interessantes para os dois lados. Exato. Igual você trouxe do jogo, que você conectou com o cara, igual você trouxe da farinha, que, cara, você fez um movimento sem ter o contrato assinado, só com um lead, né, uma expectativa, e isso se provou que você conseguiu o contato e conseguiu fechar. E aí eu tenho uma pergunta, cara, em cima disso, que assim, com certeza no mercado, né, vamos falar assim, é um prazer estar com você, porque o seu passe não é barato como vendedor, então a gente fala para muita pequena e média empresa que tem lá o vendedor do interior, etc, né, para ele pensar fora da caixa soluções como essa. Mas como é isso, João? Quando você sai dessa profissão, dessa posição de, cara, eu sou um baita vendedor, eu consigo fazer ações, e vai para uma posição, por exemplo, de VP de vendas, que você tem ali times de pessoas abaixo, que às vezes você gostaria que fizessem como você fez, porque você teve nessa cadeira de vendedor também. Uhum. O que muda, né, quando você sobe para venda executivo, para uma posição de liderança executiva num time de vendas, na sua visão? Como que você motivava o time? Como que você tem essa... O que você pode passar para a gente esse know-how de gestão dessa diferença? Quando a gente está gerenciando pessoas, cara, a primeira coisa, cada um é cada um e é muito diferente do outro. Então, com cada um é a mesma coisa. É um processo diferente que você tem que saber. Aquele cara, ele responde melhor se você delegar. Aquele cara responde melhor se você pressionar. Aquele cara responde melhor se você dá uma porradinha. Entendeu? Então, assim, como que aquela pessoa vai te responder melhor? Quando a gente está atuando como VP de vendas, né, eu acho que tem muito esse papel de coaching, né, de ensinar, seja por exemplo, ou seja por ação, ou seja por orientação, né? Legal. Eu lembro até hoje que tinha um profissional de vendas lá na Vetex, né? E eu perguntei do deal para ele, e ele falou, o cara tá isso, aquilo, tá me enrolando, não vai. Eu falei, onde essa empresa fica? Fica em Alphaville. Eu falei, você pega o táxi, assim que acabar a nossa reunião, você pega o táxi, vai lá para Alphaville, liga pro cara, fala que você estava por acaso passando aqui, sobe para tomar um café, sem compromisso, e traga o contrato assinado. Ele foi por obrigação, porque eu era o VP de vendas e ele foi por obrigação. Você passou para ele o que você faria, praticamente? Eu nem passei o que eu faria, eu falei para ele fazer. Entendeu? Foi intimado. Ele tinha que ir porque eu estava falando para ele, eu estava mandando. Uma ordem direta. Uma ordem direta, né? Você vai para lá, para Alphaville, você liga pro cara, tô para casa aqui que eu vim visitar um cliente, queria tomar um café contigo. O cara vai te receber, você tá lá, você não tá em São Paulo, você andou pra caramba, você tá sendo gentil com ele vai te receber. E aí você traz o contrato assinado. E ele voltou com o contrato assinado,
E ele me falou, João, quando você me falou para ir para lá, eu fiquei pé da vida, porque eu não queria ir, eu não acreditei, eu não botei fé. E o contrato voltou. Ele ficou muito feliz com isso, entendeu? Então, às vezes, precisa desse empurrãozinho, porque a gente já passou por essa experiência, teve o empurrão de alguém, teve a orientação de alguém, e é uma situação difícil. Eu vou para lá, será que o cara vai me receber? Ele vai bater com a porta na minha cara? Você fica com receios, entendeu? Mas no final a coisa sempre dá muito certo, entendeu? Total. Então, eu acho que é isso, né? De você dar essas orientações, né? Seja com exemplo, com ação, com orientação. E de cadeira? Qual cadeira tu... Claro que financeiro muda, mas de execução. Qual cadeira tu gostou mais de participar? A cadeira do VP ou a cadeira do João Autonomia? Cara, a cadeira de vendas ela é a mais legal de todas. Entendeu? Você negociar. Eu sempre falo que o não é temporário, o sim é definitivo, entendeu? O contrato assinado é definitivo. Enquanto não tiver contrato assinado, cara, continua porque uma hora acontece, entendeu? E de você, acho que essa é a tua conquista individual, né? E pessoal que dá uma maior... Levar como uma competição, como um esporte, isso. Exatamente, né? E esse lance do esporte é interessante porque eu sempre... de uma forma indireta, eu sempre numa entrevista eu perguntava, né, se você na vida já praticou algum esporte de performance, de impacto, né? Porque eu acho que o esporte é a melhor lição para o vendedor, né? Porque assim, você tá no seu auge, né? Vamos supor que você falou que tá fazendo Muay Thai, né? Sim. Você tá no auge do seu treino, você tá no auge da sua forma física, aí você se machuca, né? Que foi o caso agora, você vai ficar, sei lá, 4 semanas parado. Você perdeu massa muscular, você perdeu performance, você perdeu tudo. Cara, para voltar é difícil, é muito difícil. Então assim, essa dificuldade de voltar é o vendedor quando muda o mês, entendeu? Ele tem que começar de novo, cara. Né? Então assim, o esporte ensina você a ser resiliente, a ter essa resistência às diversidades da vida, que serão inúmeras para você conseguir ter o contrato assinado, né? Sim. Eu acho que eu viajei aqui, né? O que você perguntou mesmo? Não, é um pouco nessa linha aí, cara, porque aí tu trouxe uma outra que eu ia puxar outra pergunta. Bate-papo. O que mais você olha além do esporte para contratar um cara? Cara, para essa cadeira de vendas. Eu olho duas coisas que... Porque assim, o currículo, o LinkedIn, a gente pode botar qualquer coisa lá, né? Sim. Então é muito difícil numa entrevista que você tá há pouco tempo com a Principalmente pessoa... para vendedor, que é o que a gente sofre, porque vendedor... Não, acho que para tudo, cara. É muito difícil numa entrevista a gente conseguir separar o joio do trigo, porque tá aí, o currículo, né? Tá lá, a forma mais incrível da pessoa tá lá. Ela não botou as coisas desagradáveis ou os erros, que é normal, todo mundo comete erro, né? Então, mas são duas coisas, cara, que para mim são importantes quando eu vou selecionar um profissional de vendas numa entrevista. A outra, a primeira é a questão do esporte, uma boa, né? Porque você já vê a resiliência, esse cara, sei lá, o cara é faixa preta de jiu-jitsu, quer dizer que ele tá lá empenhado, persistente, resiliente, tá lá declarado intrinsecamente que ele é isso. Muito bom. Ele não precisa dizer, vendi tanto, fiz tanto, consegui tanto. Não, eu já sei disso porque o esporte já me deu essa resposta. Moldou isso. A outra coisa que eu sempre olho é o idioma. Porque tudo dá pra mentir, cara, mas o idioma não. Então quando você coloca lá que você fala fluentemente italiano, eu arrumo alguém pra falar italiano com você. E se não for do mesmo nível fluente que você falou, cara, se já começou mentindo no início... Perdeu credibilidade. Vai mentir no meio, no final, entendeu? Então assim, é uma forma também de você separar um pouco essa jornada aí de quem tá, de fato, falando a verdade, que tá com o seu LinkedIn real... E quem tá lá enchendo um pouco mais de coisas lá, entendeu? O idioma... Dando uma inflada. Dando uma inflada. Então, o idioma, cara, é o caminho mais fácil de você perceber se a pessoa vai, de fato, entregar aquilo que ela tá se propondo a entregar ou que eu estou precisando que ela entregue, né? Justo. É onde você tem a medição adequada para mim, né? É no idioma. Tem mais algum que tu fala, essa aqui também não falta? Acho que é mais isso, cara. Essas duas já dá pra ver muita coisa, já na verdade. Né? Já dá pra ver muita coisa. E o resto ao longo da conversa, você vai percebendo, né? A gente tava falando do esporte, aí você falou da questão da resiliência, cara. Tá gostando desse episódio? Então não se esquece de curtir, comentar e compartilhar, porque a próxima pergunta é incrível. Chegou um vendedor lá no seu time, você entrou numa operação, numa cadeira de VP... E aí você sente que o time está desmotivado. Quais são as ferramentas, técnicas, armas que tu conhece que pode dar o gás de motivação? Porque vários times de vendas têm esse problema.
Pô, o cara vendeu adrenalina, ou o cara já tá 2 meses ali numa pendenga, você é mais enterprise, tem um ciclo maior, mas acredito também tenha nesse ciclo maior os vendedores desmotivados. O que tu usa para dar um choque no cara ali ou no time de motivação? É campanha de venda? É o que se faz numa venda enterprise? Ó, a primeira coisa, eu acho que assim, como VP de vendas, eu acho que a gente tem que conhecer muito bem o produto que a gente está atuando, os clientes com quem a gente se relaciona, né? Perfil de cliente ideal, perfil de cliente ideal, o mercado que a gente atua e tudo mais. Por quê? Porque a primeira coisa, eu acho que a gente tem que separar a dificuldade da motivação. Ou seja, eu posso tá 1 mês, 2 meses sem vender, mas, cara, tudo que eu estou falando numa reunião de vendas sobre o status dos projetos que eu estou atuando, confere com o que você já conhece daquele cliente, ou daquela empresa, ou daquele profissional ou da jornada dele. Ou da jornada dele. Animal. Seja dele profissional de vendas ou do cliente, né? Então aí a primeira, acho que a ação é separar se o cara está desmotivado versus se de fato ele está tendo dificuldades, né? Acho que a outra coisa ainda, antes de falar da motivação e desmotivação, é também entender, porque assim, conforme o vendedor vai ficando bom, ele vai ficando com preguiça de abrir novos mercados, entendeu? Ele fica esperando que o BDR faça isso para ele, né? E, cara, não tem jeito, o BDR não vai fazer milagre. 1/3 dos leads vem do BDR, 1/3 é gerado do marketing, o outro 1/3 é eu que tenho que buscar como vendedor, né? E aí com 1/3 de cada um eu consigo entregar minha meta aqui, né? Boa. Então eu não posso nunca como vendedor ou como VP de vendas abrir mão da prospecção. A prospecção é intrínseca do seu dia a dia. Fui na feira, se eu identifiquei uma oportunidade de negócio para minha empresa, eu vou abordar aquele cara na feira, entendeu? Não é porque eu estou na feira que eu não vou falar de negócio, né? Então assim, essa é outra coisa. Então esse profissional de vendas, além dele da dificuldade ou não, ele está prospectando, ele está abrindo novos projetos, né? Ou está esperando cair no colo projeto do BDR e de marketing, né? Aí pronto, exploramos, acho que muito bom já, cara. O que está na mão do vendedor, que eles por si só, desmotivado ou não, ele tem que fazer. Tipo assim, tá sendo pago para isso. Está sendo pago para isso, entendeu? Animal. Agora, o lance da motivação e da não motivação, né? Aí eu acho que tem as ferramentas de venda, campanha, comissão, conforme. Aí tem os programas... Não, mas eu achei muito bom que tu trouxe assim, cara, talvez nem seja esse o problema. Talvez nem seja esse o problema, né? Porque se for esse o problema, além das motivações... Porque no final, cara, a motivação principal é financeira. Sim. Entendeu? Então, assim... E principalmente quando você vai pro nível de profissionais mais sêniores. Profissional mais sêniores, né? É um salário fixo baixo e o céu é o limite. Quanto mais vender, mais você vai ganhar. Entendeu? Não tenha medo de dividir. É a mesma coisa do imposto de renda. Se eu estiver pagando R$1 milhão aqui de imposto de renda, eu vou estar sorrindo. Eu vou estar sorrindo, feliz da vida, porque a minha receita foi incrível. Entendeu? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de cota e comissão, né, é o único principal para mim motivador. A cota tem que ser igual aquela corrida da lebre, da cenoura e do cachorro. Eles têm que estar equidistantes e à vista um do outro. Sim. Porque se a cenoura estiver longe do coelho, o coelho não vai correr. Se o coelho estiver longe do cachorro, o cachorro não vai correr. Então, assim, do início ao fim da corrida, tem que estar equidistantes um do outro. Entendeu? Então, isso eu estou falando, cota e comissão, elas têm que estar equidistantes. Não adianta botar uma cota faraônica, desmotiva. Não adianta botar uma cota fácil, porque o cara acomoda. Então, a cota tem que ser plausível e a comissão tem que ser incrível. Eu não tenho que ter limite, corte. Não, cara, o que você vender vai ganhar comissão, acabou, entendeu? Acho que isso é o principal fator motivador. Animal. O resto é blá, blá, blá. Animal. Entendeu? E o lance é o seguinte, cara, eu tô entendendo que, passado aqui o processo que tô vendo, tá bom, você tá prospectando, você tá fazendo tudo direitinho, tá, tudo mais, cara, mas tem que entregar resultado. Se não tiver entregando resultado, a gente tem que reavaliar a sua posição, entendeu? E acho que isso também acaba sendo um fator motivador, né? Total. De você alertar. Ficar, né? Onde eu tô. Sua mãe tá eu quero subindo no ficar telhado. Aqui. Exato. Acho que tem isso, né? Massa. E eu acho só, Lincoln, que a gente tem que... E hoje muitas empresas fazem isso. Existe também um equilíbrio onde você tem que ser enérgico, mas você não pode ser um bullying.
entendeu? O limite entre você ser enérgico na cobrança e fazer bullying, ele é muito tênue, né? E fazer bullying é algo muito errado, entendeu? Justo. Então, acho que muitas empresas às vezes perdem a mão, onde chega a ser agressivo moralmente, né? Com os profissionais. E isso é muito errado. E aí Então, você tem que saber dosar ser enérgico, ser claro, ser assertivo e não fazer bullying, porque isso é muito errado. E, João, assim, cara, você trabalha há muito tempo com essa área, né? Vamos falar, você deve ter quantos anos de experiência em vendas? Ixi, sei lá, nem vamos falar disso. Nem vamos falar disso. Mas, cara, eu tenho 10, né? Desde 2015, lá no X-Tech e tal. Na minha geração, ela já saiu já pra mim, o CRM foi algo nativo, né? Então, o Alfredo chegou um dia lá, porra, planilha aí, quem é o cara tal, e beleza, planilha. E aí a gente tá falando desse lance da cobrança, e o que eu entendi é que tu cobrava ele muito com base na jornada do cliente, na jornada dele, e bem provável em números. Que às vezes é por isso que tu não ultrapassa o bullying. Uhum. Porque tu tá falando pra ele algo racional. Exatamente. Como foi isso nessa trajetória, cara, de uso de CRM, de tecnologia, desde a época, igual você falou, que você foi visitar a Embraer, que nem não sei se tinha CRM, para hoje em dia, que a gente tá falando de jornada de cliente, de dados, de CRM. Como você organizou isso? Cara, qual foi o primeiro CRM que apareceu na história? Não sei. Planilha Excel. Planilha Excel, cara. Você sempre usou? Sempre usei uma planilha Excel onde eu tenho lá o nome, sobrenome, o e-mail, o celular do cara, o telefone fixo, a nome da secretária. Se ele tem filho ou filha, em algum momento eu soube o aniversário, eu anoto. Nossa. Entendeu? Se eu falei com você dia tal, eu anoto. Falei com o Lincoln dia tal, combinamos isso, né? Porque quando o cara me liga 4 anos depois, eu rapidamente dou um find na planilha Excel, e falo, pô, Lincoln, quanto tempo? A gente se falou em 2010, depois de lá nunca mais se falamos, como é que você tá? E o teu filho? Entendeu? Então, assim, quando você faz esse approach, né? E isso, obviamente, tem que estar no CRM também. Quando você faz essa abordagem de personalizada, faz 10 anos que você falou com um cara e ele lembra, entre aspas, né, do nome do seu filho e pergunta pelo seu filho, aí você ganhou o cara sem ele falar o que ele quer. Entendeu? Então, eu sempre tive essa preocupação de anotar num CRM que antigamente era o Excel, esses detalhes que fazem toda a diferença num relacionamento, né? Demais. Nome dos filhos, nome da esposa, a data de aniversário, quando você falou, o que você falou, qual foi o próximo passo acordado. E os vendedores que você liderou tinham essa facilidade? Se não, algum momento... essa era uma coisa que sempre a gente tem que exigir, atualização do CRM. Eu já cheguei muitas vezes em reunião de vendas, eu olho o CRM, cara, eu abro o CRM, tá lá, não tá? Eu já cheguei muitas vezes, cara, você não atualizou o CRM, você sai aqui da reunião, fica lá fora, daqui 1 hora você volta e eu vou seguir com outro aqui e você volta aqui para falar com o CRM atualizado. Animal. Né? A reunião tem que ser em cima do CRM com totalmente atualizado. Não atualizou, sai, volta daqui a pouco. Animal. Cara... bom você trazer isso de dados, que independente da ferramenta que você usar, o importante é ter o dado. Exatamente. Né? Eu acho que isso é um negócio muito bom. O que eu queria perguntar para ti... E o dado, Lincoln, dado tem que transformar em informação. O que significa isso? Eu posso agora te dar o telefone de um CEO aqui de uma empresa qualquer. E eu te dei o celular, na boa, não te cobrei nada. Tipo assim, o que você vai fazer com isso? Você não conhece o cara. Você vai mandar um WhatsApp para ele? Nada. Pode ser que ele não te pode ser que ele responda, pode ser que ele te ignore, entendeu? Ou que não dá atenção, ou que te responda, mas que não agende reunião, ou que te passe por uma pessoa para falar com essa pessoa acaba em pizza. Então assim, transformar o dado em informação não basta ter o celular, mas sim de fato conectar com essa pessoa. Entendeu? Escrever ele igual você falou, né? Quem é? Por exemplo, você pra mim agora, eu sei que você conheceu sua esposa na IBM. Cara, pô, isso é um dado que teria que estar no meu CRM. Tem que estar anotado lá. Se eu estivesse fazendo um deal contigo. O que eu queria te perguntar também ao longo dessa trajetória, cara? Hoje, aí vou falar aqui por mim, e aí você me corrige se eu estiver errado ou se eu estiver viajando. Mas hoje a gente tem muitos problemas na sociedade, vamos falar no meio corporativo, de burnout... pressão demais, um pouco que você falou do bullying. Cara, como que você lidou com isso ao longo da sua carreira? Porque você trabalhou em empresas que, acredito eu, a gente teve a oportunidade junto na Vtex, que eram empresas de alta performance. Sim. Com pressão, com meta, com crescimento. Como que você daria
como você lidou e o que você daria de dica para alguém que... Né? Porque tem muito assim, vamos falar, tem o lado de... Não, isso não existe, né? Trabalha aí. Como é isso para ti, cara, nessa trajetória? Ó, eu acho que para te dar essa resposta, né? Sem entrar em polêmica, tá, João? Não é o intuito aqui. Sim, mas eu acho que a gente tem que considerar 4 pilares aqui na nossa vida. Primeiro pilar, né? Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas um dos pilares, a empresa, a sua esposa, né? Barra família, né? Ou seja, se tem filhos, entra nesse pilar. Peraí. A sua empresa, pessoas... Não. Cara, vou começar de novo. Empresa, esposa, filhos e você. Cada um desses 4 aqui tem que reclamar que você não está dando atenção. Eu tenho que reclamar que eu não me dou atenção devida. Meus filhos têm que reclamar, minha esposa tem que reclamar e meu chefe tem que reclamar. Quando isso estiver acontecendo, significa que 100% do seu tempo você está distribuindo igualmente entre esses 4. Legal, entendeu? Cara. Porque se alguém estiver feliz, você está ignorando os outros. Entendeu? Então, assim, o que eu sempre fiz na vida, e eu acho que esse é o equilíbrio, eu sempre participei de toda a reunião de escola dos meus filhos. Nunca deixei de ir. Entendeu? A gente sempre tirou férias de família e férias eu e minha esposa separada, porque uma coisa é família, outra coisa é esposa, é o casal. Legal, né? Eu sempre pratiquei meu esporte às 5 horas da manhã. Esse era o meu sacrifício. Não dá para ir às 10 horas da manhã correr para academia. Entendeu? Mas eu, 5 horas da manhã, acordava e ia pro parque correr. Né? E o chefe é a mesma coisa, entregar o que o cara quer, assertivamente, não fica enrolando. Então, assim, acho que esse equilíbrio de você ter a sua atividade física, de você dar uma atenção para a família e o chefe distribuir igualmente isso, é o que minimiza essa questão aí do burnout, né? Uma aula, cara, uma aula, porque às vezes a gente acha que tem que largar uma caixinha para cuidar de outra. Não. E na verdade é isso, é dedicar parte do tempo em cada caixinha dessa. E, beleza, você fez isso aí durante... Quantos anos você é casado, velho? Porque você vê, ó, um atleta de alta performance, para ele ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada, ele abre mão de toda a vida dele pessoal. Sim. Né? Então, se eu quiser ganhar uma medalha de ouro porque eu dobrei a minha meta, ou deixei a minha família, ou eu feliz porque eu consegui fazer todo o meu Muay Thai aqui e chegar na última nível, na última faixa, cara, alguém ficou triste por conta disso, entendeu? E esse alguém, teoricamente, tem que estar alinhado com isso. Tem que estar alinhado. Né? Se esse, igual tu trouxe aí da esposa, esse aí, porque, cara, o Mariano, ele traz uma visão similar à que tu tá trazendo, né? Que não tem importância você não tá em casa e você tá trabalhando, desde que sua esposa esteja junto com você, trabalhando, né, cara? Exatamente. E o quão é importante você tá trazendo pra gente o quão a gente é um indivíduo único, né? A gente não separa o indivíduo do trabalho do indivíduo da vida. E eu acho que esses casos, isso que hoje em dia talvez ficou mais famoso porque as pessoas deram um nome, não sei, é muito por causa disso, né? Não consegue equilibrar esses pratinhos. Eu lembro, cara, o Ayrton Senna, ele tinha preparo físico, ele tinha um preparo mental, que ele tinha psicólogo, coaching, e esses atletas de alta performance, todos têm que ter isso, porque senão, se não houver esse equilíbrio, você não aguenta, né? E em vendas é muito estressante, né? Porque é o que a gente estava conversando, todo dia você tem que matar um leão, né? E, cara, beleza, você teve esse equilíbrio sempre, você fez coisas aqui muito relevantes em termos de mercado. Você participou, por exemplo, do IPO, que foi o IPO da VTEX. Como que foi isso, cara? Como que é participar do IPO? O que você participou lá dentro? Como foi? Pra você também, assim, estar numa empresa que estava nesse momento. Acho que teve alguns que você participou, né? Exato, eu passei pelo processo de vendas da Hybris para SAP, né? Eu estive lá nesse período e também participei do IPO da VTEX, né? Agora na UAP, 2 anos na UAP, também plataforma de e-commerce, né? Eu ajudei eles na expansão internacional. Eu sempre, cara, eu acho que o que a gente tem que tirar... Pra ti, é como um título do atleta? Exato, porque é aí que eu ia chegar, sabe, Lincoln? Assim, ó, por mais que você tenha conquistas, nenhum chefe seu, gestor seu,
vai estar reconhecendo essas suas conquistas, nem a tua esposa que está lá com você todo dia, toda noite, não consegue entender a dimensão daquela conquista que só tem significado para você, entendeu? Então eu acho que essas conquistas que a gente traz são nossas, pessoais, e que a gente também não deve ficar preocupado que o outro esteja vendo essa conquista, seja a esposa ou o gestor. Porque a vida é um pouquinho ingrata e muitas vezes essas pessoas que te cercam não conseguem enxergar isso. Porque elas também estão preocupadas com as conquistas pessoais dela, entendeu? Então assim, para que você não se frustre e continue performando né, com alta performance aí, eu acho que é isso, só mais um título. Terminei o ano, cara, quais foram as minhas conquistas? E, cara, eu pra mim mesmo, entendeu? Não tem muito que ficar querendo que o mundo reconheça as minhas conquistas, né? Legal, cara. Legal. Porque daí também mexe com o ponto do ego, né, cara? Que você, querendo ou não, é um inimigo que a gente tem diário, né? Exatamente. Diário. Exatamente. E, João, o que pra você é a coisa mais difícil num processo de vendas? Num processo de vendas? Ou tudo hoje é prospectar, é tranquilo. Pra mim é prospectar. Abrir do zero pra mim é a coisa mais... Então, eu que é o que você falou, 1/3 tem que ser da empresa, 1/3 do marketing de lead, 1/3 do BDR e 1/3 tem que ser seu. Esse 1/3 meu aí eu posso falar que... Não sei. Eu não consigo hoje te dar essa resposta, o qual é o mais difícil, porque eu curto... Eu acho que depende de onde também está aonde você gosta mais de atuar, entendeu? Porque eu gosto muito de fazer a prospecção, então para mim é algo muito natural, né? Massa. Eu costumava, na reunião de vendas, dizer, eu não consigo falar com ninguém daquela empresa. Qual é a empresa? Fala para mim. E na hora eu fazia uma simulação e chegava na pessoa, entendeu? Porque você vai mapeando os caminhos de como chegar naquela empresa e... eu tive um gestor uma vez, que a única coisa que eu não gostava de fazer na prospecção, porque eu sou um cara que eu acordo muito cedo, 5 horas, 4 horas da manhã eu tô acordado, mas, cara, dormir 7 horas da noite, se deixar, 8 horas da noite já tô dormindo. E quando a gente fazia a viagem internacional, cara, eu entro no avião, eu pergunto se eu tô na fileira do corredor, eu até falo pro cara, olha, eu durmo direto. Se você for sair à noite para ir no banheiro, se você quiser trocar de lugar, porque eu não incomodo ninguém, eu vou direto, né? E eu quero chegar, sentar e quero dormir, porque é o que eu gosto quando chega à noite, entendeu? E esse meu gestor, cara, ele prospectava até nesse voo de 12 horas para os Estados Unidos. E isso, para mim, era inconcebível. Né? Mas nem ferrando que eu vou iniciar um papo com o cara do lado para prospectar. Eu quero dormir. Uma viagem, vou ficar do lado dele aqui até no outro dia. Eu quero dormir, cara. Então, assim, esse é o único cenário de prospecção que eu não fazia. Mas, em geral, eu acho que todas as fases têm seus desafios e eu acho que também depende de cada situação, né? O grau de dificuldade, como eu te falei. Mas é legal que, assim, por exemplo, você foi aprendendo, né? Volta aquele negócio da loja. Talvez hoje pra ti é tão natural prospectar, tão tranquilo, porque... acaba ficando natural essas coisas, né? Aparece na tua frente. É um pouco que nem o Matrix, sabe? Em algum momento ele começou a enxergar as visões no meio de um monte de zeros e uns, né? Acho que passa a ser bem natural esse processo de vendas depois de um tempo, sabe? Massa, cara, massa. E hoje o João tem aí a Confraria do Vinho. Uhum. O que foi o estalo para montar a confraria, cara? E o que hoje você vê, assim, o que você enxerga de frutos disso que tu criou? Assim, ó, eu decidi agora em dezembro de 2024 a sair do mundo corporativo, de ter um vínculo, né, CLT ou PJ, com empresas, né? Hoje eu faço coisas pontuais aí, conforme alguma demanda, mas em algum momento eu também nessa busca do equilíbrio, porque eu acho que a gente chega zerado nessa vida e tem que sair zerado, né? Não tem que ter como objetivo acumular riquezas, né? E aí eu acho que sem esbanjar muito dá para ter uma vida bacana, sabe? Sim. Não preciso ter casa na praia, não preciso ter carro os filhos também incrível, tão grandes. os filhos já estão grandes. Então, o que eu percebi em dezembro, que eu tenho essa paixão que é o vinho, que há muito tempo eu cultivo, né? Tenho várias certificações globais aí relacionadas ao mundo do vinho. E
E eu percebi que ao longo da minha vida, não importa da carreira técnica ou comercial, que o que eu vou trazendo ao longo do tempo é networking, né? Porque assim, toda vez que você vai numa entrevista, você está tendo que se provar, né? Por mais que você já tenha um currículo uau, incrível, para aquele gestor, para aquela pessoa, para aquela empresa, você não se provou. Você é novo. Você é novo. E vai ter que se provar, seja na entrevista ou depois, né? E isso não acaba nunca, é para sempre. Agora, o network não. Eu fiquei seu amigo Lincoln, cara, a não ser que a gente brigue, né, tenha um desafeto muito grande, essa amizade, a princípio, vai durar, né? Então, foi quando eu tomei a decisão de, cara, como é que eu consigo juntar o útil ao agradável, né? O vinho e o que eu tô a fim de fazer, que eu percebi, cara, o meu trunfo é networking, né? Vou juntar networking com vinho e fazer confraria, né? Então eu tô junto com o meu sócio, o Ronald Nossig, né? Que ele é da Varejo 180, ele Legal. leva há muito tempo executivos lá para a NRF, Web Summit Legal. em Portugal. Eu, inclusive, como Hybris e como VTEX, eu já patrocinava ele, eu era fornecedor dele, né? E agora eu sou sócio, né? Onde a gente coloca todo mês num restaurante bacana, com vinho legal, executivos do mercado do varejo, né? Com os patrocinadores. E isso facilita muito a vida do patrocinador, né? Eu te coloco na frente de um cara, né, que você deseja falar e que dentro da empresa é muito difícil falar com ele, né? E ele tá lá, tá tranquilo, tá de boa, né? Para falar assuntos aleatórios, né? Então é um momento que você tem de networking, Gera né? conexão. Gera conexão, né? Legal, cara. Quantos eventos já fizeram, João? A gente já está indo para a quinta confraria. A gente começou, começamos agora no começo de 2025. Agora em agosto já é a quinta confraria, tá dando super certo. Animal. Não, é um projeto que quando você me contou ali, eu fiquei, né, a gente se conectou de novo por conta desse projeto ali, por causa do nosso amigo Gui. E eu achei animal, cara, porque tu é um cara que até assim, né? Se for falar quantos almoços tu já fez de negócio, de conexões, então um cara que eu sempre, pelo menos na época da VTEX ali, que eu tava no pequeno e médio, e você cuidando da parte enterprise, cara, tava sempre almoçando, sempre trazendo cliente no escritório, sempre se conectando. Então, fiquei feliz de saber que você tá usando. Lembro, eu vou contar um caso engraçado, cara, que eu em algum momento eu comprei um imóvel em Gramado. Foi em 2013. E aí, eu costumava ir muito para lá, eu ia no domingo à noite, né? 7 horas da noite eu pegava o avião, ficava no Ibis lá do lado de Porto Alegre, porque aí eu já pegava com o carro alugado de manhã, já saía para minha jornada, minha esposa chegava na quinta-feira, eu pegava ela no aeroporto, e aí a gente curtia a sexta, sábado, domingo, e eu prospectava o Rio Grande do Sul. E aí eu chegava nas empresas lá do Rio Grande do Sul e falava, não, porque eu tenho um apartamento em Gramado, então eu ganho o green card aqui do estado do Rio Grande do Sul, eu sou considerado um gaúcho. Fazia essas brincadeiras. Zoeira. Eu como natapiá, eu como chimia, eu tomo chimarrão. Falava todas as coisas no idioma do gaúcho, gauchês, né? Aí um dia um cara chegou assim pra mim e falou, Bate, mas você não sabe o hino. Falou desse jeito. E, porra, eu não sabia o hino. Porque, assim, de todos os estados brasileiros, o único que sabe, eu acho, o hino do seu estado é o gaúcho, cara. E aí eu fui guardar a estrofe do hino, façam das minhas façanhas exemplo para toda a terra. Eu falei, o próximo que fizer essa pergunta, agora eu já sei o hino, cara. É claro, e é o que você falou, gera conexão. Gerar conexão. E já era, cara. Então eu vendi muito lá no Rio Grande do Sul por conta dessa conexão, onde todo mundo falava que era impossível vender, o pessoal é bairrista, mas, cara, você vai encontrando o seu caminho, né? Sim. Até que você pega um cara como esse que só compra se de repente eu souber o hino. Tá aqui, eu sei o hino, aprendi. Pronto, aprendi. E o cara compra com o cara caraca, que cara fera, né? O cara sabe comprar, o hino, o cara comprar. sabe meu hino. Exatamente. Animal, cara. Então a confraria é legal que tu consegue reunir toda essa bagagem que tu teve lá pra dentro, né, cara? A gente tá nos minutos finais ali, João, e eu vou primeiro aqui te presentear com o nosso livro, que é As 7 Leis do Vendedor de Sucesso. Opa. Bem, essa tá aqui, autografado, João, não? É autografado, vou autografar aí depois. Excelente. Vou autografar pra ti. Super agradeço. Mais pro SMB, tá? Que é mais minha praia, não tá tão enterprise, mas a gente fala aí, pô, o cara não gastar toda a comissão, né? Que a gente, como vendedor, quando ganha a primeira comissão, é difícil. E a gente termina com uma frase pro mundo. Então, assim, cara, João, hoje é um cara que eu vejo, né, falando contigo, pô, realizado com essa carreira, que fez da carreira
agora uma unificação com o hobby, e para mim eu acho que você não vai largar mais isso. Eu acho que isso vai ser seu novo business, olhando futuro assim. Tem uma família, casado há tantos anos. O que o João deixaria pro mundo como uma mensagem final, seja pro vendedor, pro empresário? Pode ser filosófica, pode ser como você quiser. É interessante você perguntar isso, e enquanto você falava eu vinha na minha cabeça pensando, e eu vou falar o que veio na minha cabeça agora, porque eu acho que o primeiro que vem é o muito legal. É isso. Eu acho que para vendas, cara, é o que eu falei aqui no meio da entrevista. O não é temporário, o sim é definitivo. Boa. Esse slogan para vendas, se você acreditar nisso, você traz qualquer venda. Qualquer cliente você quiser. Qualquer cliente. Para qualquer profissional, qualquer área, qualquer segmento, eu vou trazer aqui um pouco da minha bagagem lá da infância dos meus filhos. Hakuna Matata, entendeu? Muito bom, cara, porque o meu tem 4 anos, então é isso direto. Curtir a vida, sabe? Se divertir, porque, cara, o mais legal é a jornada, entendeu? Eu tava nessa brincadeira do vinho em algum momento, muito na neura de tirar alguma certificação. Quando, cara, eu percebi, cara, tá bom, se eu conseguir todas as certificações do planeta, e aí, o que eu vou fazer da vida? Acabou, não tem mais nada pra fazer, vou ter que buscar outra coisa. Então, assim, curta a jornada, né? Porque a jornada é o mais legal. Ela é desafiadora, ela é difícil, você vai ter os seus perrengues, né? Mas quando ela não existir mais, você vai sentir falta daquilo. Então, enquanto ela existe, cara, curta ela, transforma essa jornada com as dificuldades que são naturais em algo prazeroso. Que insira a sua atividade física, não abandona lá a família, entendeu? Dá atenção para quem tem que ser dado, né? Atenda todo mundo. Assim, ó, é muito comum um corretor de imóvel ligar no seu telefone. Cara, eu sou de vendas, cara. Eu fico pé quando não me atende, não me recebe. Eu atendo a ligação, falo, cara, obrigado, não tem interesse. Mas eu atendo, não bato o telefone na cara da pessoa, porque, cara, ele tá lá fazendo o trabalho dele, entendeu? Total. Então é isso. Boa. João, mais uma vez, obrigado por ter participado com a gente. Foi uma honra ter Tamo você. junto. E você que tá aí, não esquece de deixar o like aqui. O João usa o LinkedIn João Teixeira, só achar ele lá. E até o nosso próximo Dali para não Tomale. Valeu! Gostou desse episódio? Então pega o link aí e compartilha com 3 pessoas para a gente continuar fazendo episódios como esse.